Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Caê. Aqui fala Adriano. E o tema do vídeo de hoje é sobre cadência, que costuma ser um tema muito abordado aí nas redes sociais, sobretudo sobre uma cadência ótima de corrida, né? Que a gente teria que ter ali a cadência perto dos 180 passos ou passadas? Passos. Porra, mas que desgraça isso, né? Tipo, por que não usa um termo só? Que é pra poder confundir. Entendi, mas não Pra tem. ficar confuso. Daí a gente vem e grava um vídeo pra explicar. Então, acompanha o vídeo. Vinheta! Então, galera, quando a gente está falando de cadência, existem 4 fatores que a gente precisa calcular e considerar para a gente falar de cadência. O primeiro deles é o comprimento do passo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu vou fazer, é dividir o que é passo e o que é passada para ficar mais fácil para vocês e principalmente para mim, para não me confundir. Então, imagina que no gesto da corrida ou da caminhada é sempre um passo depois do outro, dessa maneira. Quando a gente está falando de passada, é o conjunto de 2 passos. Então você está com o pé direito no chão, por exemplo. Quando esse pé direito volta a estar no chão, você deu uma passada. Dentro dessa explicação, a gente precisa, para analisar a cadência, saber sobre o comprimento do passo. Isso é, quanto que você pegar a sua perna direita e levar ao chão uma vez só, qual é a distância que você está percorrendo fazendo isso, qual que é a frequência, então por minuto, quantas vezes você faz isso, e a mesma coisa é válida para a passada, quando você dá duas, né, um passo com cada perna, então duplica esse valor, a gente tem o comprimento de passada, que é justamente a distância que você percorre, e a frequência de passada, que é quantas vezes você faz isso ao longo de um minuto. Então, agora a gente vai tentar entender, encaixar cadência nessa história. Cadência é sinônimo de frequência de passos. E a gente abriu o vídeo falando desse mito que todo mundo deveria correr 180 passos por minuto, ou seja, a frequência de passos deveria, a cadência, 180 passos por minuto. Mas vamos antes, para a gente tentar entender por que isso é um mito, vamos ver como é que a gente calcula a velocidade de corrida. A velocidade de corrida nada mais é do que você pegar a sua frequência de passos, então por exemplo 180 passos por minuto, e multiplicar pelo comprimento de cada passo. Isso vai sair a sua velocidade de corrida. A gente vai colocar uma tabelinha aqui na tela que vai ficar fácil de entender isso, porque a gente vai dar alguns exemplos. A primeira velocidade ali é 11,3 km por hora e a última é 14,8 km por hora, então são velocidades bem distintas. E aí o que dá para notar aqui? Olha, de 11,3 km por hora, o comprimento do passo, que antes era 1,13 metros, ele aumentou para 1,42 metros. Então dá para ver que ao longo do aumento da velocidade há um grande aumento no comprimento de passos. Mas vamos ver o que acontece com a cadência. A cadência está ali 166 passos por minuto. Quando aumenta para 14,8 km por hora, essa cadência passa para 172 passos por minuto. São aumentos mais discretos na frequência de passo. Ou seja, quando a gente aumenta a velocidade de corrida, isso se dá muito mais por um aumento no comprimento dos passos do que propriamente por um aumento na cadência de passo. E o que aconteceria se você forçasse a aumentar a cadência, né? Ou seja, você tentasse chegar nesses 180 passos por minuto, esse número mágico? Você obrigaria o seu sistema nervoso central a fazer movimentos que não são naturais. Porque imagina, se você estivesse correndo uma velocidade baixíssima, você tem que dar 180 passos por minuto. Você tem que ter um comprimento de passada tão curto que isso tornaria você muito menos econômico e você fadigaria muito mais rápido. Então veja que a gente já nasce com o nosso sistema nervoso programado para aumentar o que é necessário para aumentar a velocidade. Um pouco de cadência e muito aumento de comprimento de passo. Uma outra questão a ser levantada é que esse valor é um valor muito individual, porque ele inclusive depende de questões antropométricas. Se você tem um comprimento de membro inferior maior, a tendência é que o seu passo e a sua passada também tenham um comprimento maior, o que por sua vez vai alterar a sua cadência no final das contas. Então é muito simplista a gente simplificar que 180
é uma frequência de passada ideal, até porque a gente geralmente está se comparando para colocar esse parâmetro ideal com um cara que corre a maratona para 2 horas, 2 horas e 5, que também é uma velocidade que a gente não consegue chegar. Mesmo em menor magnitude, quando a gente aumenta a velocidade, a gente também aumenta a cadência. Então já começa por aí, porque você não tem o mesmo comprimento de perna, né, de membro inferior de quem você está utilizando como parâmetro para comparação, e nem a velocidade que essa pessoa. Então é muito difícil a gente traçar um parâmetro ideal. E para exemplificar isso, eu vou colocar essa tabela aqui para vocês que compara os atletas Mo Farah e Moshiri na final dos 10 mil metros na 15ª volta. E aí você percebe que o comprimento do passo de cada um ele é muito diferente. Seja por uma questão técnica, seja por uma questão antropométrica. Sendo o Mo Farah, né, tendo um passo de 2,09 metros e o Moshiri tendo um comprimento de 1,75 m. Só que veja, nesse mesmo momento da prova, eles estão em velocidades iguais. Então, por uma dedução lógica, a cadência de passos do Mo Farah, que tem um passo maior, a sua cadência será menor. Enquanto o Moshiri tem um passo menor, a sua cadência de passo será maior. Entretanto, eles estão correndo na mesma velocidade. Dentro dessa comparação, não existe uma cadência ideal ou não, uma cadência certa ou errada. Os dois estão com aquilo que eles têm de condicionamento físico e, de fato, essa automação do sistema nervoso produzindo o máximo que eles conseguem. E o que eu vejo na prática é muitas vezes as pessoas tentando se adequar a uma cadência que não pertence a elas, seja pela velocidade que elas correm, pelas medidas que elas têm, e acabam, inclusive, piorando a sua corrida. É muito problemático essa questão de querer mudar a técnica de maneira muito radical, então o cara começa a correr de um jeito meio estranho, começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali. Então esse processo de melhorar a sua passada, a sua cadência de passos, melhor dizendo, é natural conforme você vai aumentando sua velocidade. Então você vai ficando mais treinado, em consequência, a sua cadência vai aumentar também. Menos do que o comprimento do seu passo, mas ela também vai aumentar. Então é isso, a gente desmistifica o mito de que é necessário correr sempre aos 180 passos por minuto, que essa é a cadência ótima universal. Não é verdade. Você já tem no seu sistema nervoso o programa ideal para aumentar a velocidade de corrida, um pouco por comprimento de passo, um pouco por cadência. E isso também já leva em consideração, como o Caio falou, a parte antropométrica, como que é esse corpo. Então esquece isso, vai correr e deixa a cadência natural tomar conta de você. O seu corpo, que é você de verdade, porque você não é esse negocinho que tem dentro da sua cabeça que fica pensando, problematizando tudo. O seu corpo, ele sabe o que faz muito melhor do que esses controles exagerados que a gente tem muitas vezes no treinamento e na vida. Então o negócio é, sai pra correr, treina, periodiza certinho, inclusive tem vídeo de periodização aqui no canal, que você vai melhorar independente dessas minúcias que na verdade não significam muita coisa. Deixe seu like, se inscreve no canal e nos siga no Instagram, Caio Pires _ Lima Silva quase oficial. Valeu!